Eu aprendi que a gente deveria sempre na vida falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido ao final. Então vamos procurar cumprir aqui essa risca. Todas as autoridades, personalidades que aqui se fazem presentes já foram amplamente saudadas, mas eu tenho que, obviamente, parafrasear o nosso querido Roberto Macedo, porque se tivéssemos há 15 anos atrás, eu ia saudar a Tereza e a Nádia. Mas como nós estamos em 2014, eu tenho obviamente que saudar todas as senhoras, todas as mulheres, as mães aqui presentes, nas pessoas da Tânia e da Ana, que obviamente são o espelho do sucesso do Beto e do Roberto. Eu acredito plenamente que qualquer atitude, qualquer fato que se depare diante de nós na vida, esse fato jamais vai ser de maior relevo para a gente do que a nossa atitude diante dele. Em determinados momentos, a gente se amedronta com algo que é mera fantasia, e às vezes coisas que realmente nos aniquilam a gente sequer percebe. Dentro desse contexto, meu caro Beto Studart, presidente da FIEC, eu tenho certeza que a sua atitude, que é a atitude efetivamente do ser humano no cotidiano, que faz com que a sociedade, que o mundo caminhe para o progresso, caminhe para a prosperidade, será a marca determinante da FIEC nessa troca de bastão daqui para frente. Só posso desejar a você, Beto, muito boa sorte, a você e a toda essa equipe, porque competência, habilidade você tem de sobra e usará de modo abundante. Parabéns pela conquista. Eu quero saudar também aqui o meu amigo e companheiro de governo, primeiro vice-presidente dessa casa agora, meu querido Alexandre Pereira. O Alexandre, tive a alegria, ele como secretário de Desenvolvimento Econômico do governador Cid, e contribuiu muito no tempo que esteve conosco no governo. Eu trago aqui essa palavra do governador e também pegando um pouco do gancho para que a gente possa, obviamente, fazer algumas reflexões. Reflexões no sentido, pegando um pouquinho do que o Tupi-Guarani nos ensina, não o oré, que é aquele nós mais restritivo, meu caro ministro Mauro Borges, mas sim o iandé, que é o nós abrangente, é o nós que inclui. Dentro do iandé, nós temos muitas conquistas que o setor produtivo do Estado do Ceará e o setor público do Estado do Ceará, essa iniciativa privada aqui presente, a gestão pública obteve nesses últimos 7 anos e 9 meses. Um deles é um valor fundante que o Beto aqui destacou, o combate que nós devemos ter constantemente com a corrupção. E um deles tem um valor fundante na iniciativa privada e também na gestão pública, que é a dignidade. Esse momento que a gente vive aqui no Ceará, sob a liderança do governador Cid Gomes, eu tenho a alegria de há mais de 7 anos trabalhar com ele, servir o povo, servir a sociedade do meu estado sob a liderança inspiradora dele, um cara sério, gente, competente, uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha 24 horas por dia para fazer com que esse estado caminhe adiante. E o governador Cid Gomes, como líder desse processo, com a participação e o DNA de cada um de vocês, trouxe para o setor produtivo, para a economia desse estado, diversos avanços. Nós geramos mais, meu caro Paulo Afonso, mais de 500 mil de empregos formais no governo Cid Gomes. E quando o governador assumiu, o estoque de empregos formais não chegava nem a 1 milhão. Ou seja, nós geramos mais de 50%, foram 506 mil empregos formais durante a gestão do governador Cid. Do ponto de vista de exportações, nós também rompemos uma barreira. Ultrapassamos $1 bilhão, meu caro senador Mauro Benevides. Exportamos ano passado $1,420 bilhão, também rompendo essa barreira. Quando a gente vê, meu caro prefeito e amigo Roberto Cláudio, você que é um belo administrador, uma pessoa que fará a melhor gestão da Prefeitura de Fortaleza, tanto nessa como na sua reeleição, e depois
frequentará novos patamares. Nós tivemos o nosso orçamento público, meu caro prefeito, quando o governador assumiu, na casa dos 9,9 bilhões de reais. Nós estamos, nesse ano, executando um orçamento aprovado pela Assembleia de 21,3 bilhões de reais. E já chegamos com a lei, mais os créditos adicionais, as suplementações, a 24,3 bilhões de reais sendo executados nesse ano de 2014, meu caro Roberto Macedo. Senador Pimentel, o investimento público e muito da gestão do governador está unido com a liderança do Roberto Macedo à frente dessa Casa da Indústria, porque o tempo foi o mesmo, né, Roberto? E em cada momento que nós tivemos a alegria de discutir, por mais que não houvesse uma convergência de imediato, mas sempre eu passei a admirar mais você pela sua postura e hoje considero você um querido amigo. O investimento público que foi realizado no estado do Ceará, fruto da gestão do governador Cid Gomes, que alavancou essa economia e com a ajuda de vocês, criou esses indicadores e muitos outros. Nós chegamos agora no mês de setembro com 16 bilhões de reais em investimentos públicos no estado, quando os 8 anos anteriores não chegou sequer a 6 bilhões de reais. Meu caro ministro, esses números e vários outros e essa criatividade do povo cearense, a competência do empresariado, a perseverança do empresariado, questões aqui como a que o Paulo aqui mencionou, são algumas dentro do grande arcabouço que a gente tem no país, levou o estado do Ceará a atingir agora, nesse ano de 2013, 2,21% de participação do PIB do Brasil. Na série histórica de 1939, que o IPEA ele faz o controle dessa série, de lá para cá, a maior participação havia sido, e ainda é, de 2,22% no último ano do governo Virgílio Távora, em 1966. 2,22%. Nós atingimos ano passado 2,21%. E agora, nesse ano, nós devemos chegar a 2,24% ou a 2,25%. É uma conquista nossa, coletiva. Beto, tem muito mais para ser feito. Esse foi apenas o início do princípio da fase preliminar. Você, nessa sua gestão à frente da FIEC, juntamente com o prefeito Roberto Cláudio, com o próximo governador do estado, fará muito mais, não tenho a menor dúvida disso. E para encerrar, eu queria apenas reiterar o que eu iniciei, falando que, senhoras e senhores, no momento em que o Brasil estava sendo descoberto, por volta de 1500, exatamente 1500, vivia um cara chamado Michelangelo. E ele deixou algumas obras-primas para a humanidade, como Baco, Pietà, Davi. E quando as pessoas encontravam Michelangelo, perguntavam: como é que você faz para fazer esculturas tão magníficas e tão belas? E ele dizia: quando eu pego um bloco de pedras, a escultura já está lá dentro. Eu só faço tirar o excesso. Então, meu caro Roberto, meu caro Beto, todos aqui presentes, que esse momento de partida, de repartida da FIEC, de passagem de bastão, que eu tenho certeza que essa gestão vai, obviamente, continuar nesse crescente com a contribuição de todos vocês, com um líder empresarial, industrial, como o nosso querido Ivan Dias Branco, que aqui se faz presente. Esse é o momento da gente também tirar um pouco do excesso que às vezes fica sobre todos nós. Isso faz muito bem, porque faz com que a gente possa se reencontrar na nossa essência humana e nos confraternizarmos com os valores, com os princípios mais nobres da humanidade. E desse modo, a gente efetivamente escrever na rocha e deixar registrado para a posteridade a nossa fé inabalável no caráter e na dignidade da pessoa humana. Muito boa sorte a todos e muito grato pela atenção.